Eu acho engraçado, pelo menos eu acho engraçado, como todo mundo gosta de falar o quanto a gente precisa viver no presente, mas ninguém fala o quão difícil isso é. E esse é mais um pensamento que eu tive na minha cabecinha gigante hoje, e eu já tô fazendo tudo errado aqui já. Porque a gente sabe muito bem que a gente precisa viver no presente, que a gente precisa estar presente, mas parece que quando a gente tenta estar presente, simplesmente nada muda ou nada acontece. Ou até mesmo surgem mais e mais preocupações, o que não deveria fazer sentido nenhum, mas acredite em mim, faz. Mas afinal, o que é presença? Tá, seria muito interessante dar a resposta logo de cara, mas antes eu queria entrar em alguns pontos um pouco mais interessantes com vocês. Talvez um pouco sobre o que não é presença, pelo menos é o que eu penso sobre isso. E uma das coisas que mais me pega, que eu vejo muita gente fazendo, é confundindo pensar no futuro como sinônimo de ansiedade. Pensar no futuro em si não é o problema, não é a ansiedade. A ansiedade mesmo é quando o futuro ocupa todo o espaço no seu entendimento. E já tá anoitecendo. E junto disso a gente vem com outro pensamento muito comum, que inclusive é o de pensar que pensar demais é algo ruim. E não necessariamente é algo ruim. E eu fiz um negócio errado, que não era pra fazer isso aqui. Cara, se eu tiver que quebrar isso tudo, eu vou quebrar tudo de novo. Top 10 gameplays que vocês assistiram na vida. Mas voltando, pensar só é ruim quando é um pensamento de negação da realidade. Agora, quando esse pensamento é de organização interna, pelo contrário, esse pensamento é muito bom. Pensar demais é bom, é muito bom nesse quesito. Quer dizer, na real, tudo que é demais é meio ruim, né? Mas pensar em si, para fazer uma organização pessoal de si mesmo, ou simplesmente aceitar os seus pensamentos, ou o que você tiver que aceitar, é necessário. Inclusive, às vezes, estar presente é justamente estar consigo mesmo e pensar. Com isso, a gente chega no próximo ponto, que é presença é sempre calma. Quando na realidade não. A presença muitas das vezes é até mesmo desconfortável, ou melhor dizendo, desconfortante. Heidegger mesmo já falava que a angústia traz presença e o desconforto ele revela o existir. E pensa comigo, se estar presente fosse realmente sempre leve, ninguém fugiria. E quando a gente não foge, a gente quer falar sobre presença, ou muitas pessoas vão falar sobre presença, elas sempre vão falar que o agora ele vai resolver sua vida, você estar no agora ele resolve sua vida. E não, o agora não resolve a vida. O ponto é que o agora ele é o único lugar onde você pode fazer algo. Você não pode mudar o passado, você não pode prever o futuro ou fazer algo no futuro. O único lugar onde você pode fazer algo é no presente, ou seja, no agora. Albert Camus já falava que não há uma solução total, há apenas uma escolha contínua. Meu estômago roncou, não sei se vocês conseguiram ouvir. Acho que eu tô com fome. Bom, e o último ponto, e não menos importante, é que distração é presença. E não é. Distração não é presença. Pelo contrário. E é aqui que muitos sempre se confundem. Festas, jogos, redes sociais, vícios. Nada disso é presença se for apenas distração. Porque o excesso de estímulo ele não é presença. É simplesmente fuga. Byung-Chun Han. Essa merda aí mesmo. Inclusive é um excelente filósofo, recomendo que leiam. Ele traz essa ideia que o excesso de informação é diferente de experiência. O estímulo constante ele funciona mais como anestesia do que a própria vivência. Do que a própria vivência em si, né, no caso. Do que viver. Enfim, vocês entenderam. É como se você estivesse no agora, mas não estivesse em si. Agora é gameplay de Capnalote. Vamos dar um exemplo mais simplificado aqui. Você vai pra uma festa, bebe, fuma, dança, conversa com várias e várias pessoas, beija na boca, gostoso. Só que quando a festa acaba e você volta pra casa, o desconforto começa a tomar conta. E é como se em um simples estalar de dedos, o vazio simplesmente volta. E é aí que entra a falsa presença. E aqui vai um ponto importante a se observar, tá? Falsa presença... Vamos quebrar mais mato. Falsa presença não é sinônimo de erro moral. Não é sinônimo de fraqueza. Não é superficialidade. É apenas defesa. Eita PC, peida não. As pessoas não fogem porque são vazias. Elas fogem porque há algo ali que elas não conseguem sustentar. E isso é normal. Isso era humano. Eu misturei ser humano com é humano. Sei lá o que eu falei. Entenda, ir pra uma festa não é o problema. O problema é ir pra algum lugar pra não ficar consigo mesmo. Tem gente que não vai pra festa pra viver.
Tem gente que vai justamente para não se encontrar lá. E com isso a gente pensa que talvez o vazio não seja sinal de que faltou algo fora, mas talvez seja um sinal de que algo dentro foi evitado. E aí entra finalmente a presença. E eu não sei por que eu tô com essa skin aqui, mas enfim. Presença não é parar de pensar, não é desligar o futuro, não é o silêncio interno constante. Presença é algo mais simples e mais difícil. Presença é não estar fugindo o tempo todo. Heidegger ajuda muito aqui porque para ele, o ser humano sempre pensa no futuro e sempre carrega o passado. E isso não é ausência, é uma estrutura da própria existência. A ausência mesmo começa quando você usa o pensamento para não sentir, não existir e não encarar. De forma simplificada, a presença não é estar vazio, é estar inteiro. E realmente a presença às vezes cansa. Como Freud mesmo exemplifica, a mente foge quando algo dói. E aqui está ela, a tão sonhada presença. Presença é simplesmente tolerar e não expulsar a experiência, como muitas das vezes a gente faz. Presença não é necessariamente só viver o agora. É não abandonar o que está acontecendo dentro e fora de você. Talvez a presença não seja estar em um estado elevado, seja simplesmente a coragem de ficar. Mas e aí, quando foi a última vez que você realmente esteve aqui? Bom, creio que no mais é isso, mais um vídeo curto, mas mais uma vez eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. A você que assistiu até aqui, os meus sinceros agradecimentos, muito obrigado e até mais. É sério isso.